Oi, como vai? É um prazer estar aqui novamente para mais uma edição do Conexão Unipam. Veja nossas manchetes. Alunos da publicidade promovem evento com a participação de renomados profissionais da publicidade. Professores do curso de psicologia falam sobre a psicopatia. Na dica cultural, a participação da professora Mônica Guimarães. Chegou a época das festas juninas e, por isso, preparamos para vocês duas matérias especiais. Primeiro, você irá aprender a fazer uma comida típica, o pé de moleque. E em seguida, vamos falar sobre as tradições das festas juninas. Aguarde só um minutinho. Tudo isso daqui a pouco no Conexão Unipam. Fique ligado! Do quinto período do curso de Publicidade e Propaganda promoveram esta semana o Interação, Interrogatório da Comunicação Social. Para isso, foram convidados profissionais da publicidade e do jornalismo para falarem sobre mercado e trabalho. Rádio, televisão, internet. Nos dias de hoje, os brasileiros estão cada vez mais conectados e isso tem colaborado bastante para o crescimento dos profissionais e do mercado da comunicação. E este foi o tema da primeira edição do Interação, um interrogatório promovido pelos alunos do quinto período de Publicidade e Propaganda do Unipam. A ideia foi uma forma que os alunos encontraram de promover, de forma dinâmica, a troca de informações entre profissionais e estudantes. A interação surgiu através de um projeto da nossa professora Regina Macedo. Esse projeto foi na aula dela de eventos e nós tivemos essa ideia do Interação da seguinte forma: trazer a interação, a descontração e a união do curso de comunicação social. Está vindo profissionais da publicidade e propaganda e tanto do jornalismo. E esse é o foco principal. Todo ano a gente quer levar esse projeto adiante para que o curso de comunicação social seja mais unido e esclareça as dúvidas do mercado de trabalho. O evento contou com a participação de 2 profissionais da TV Integração. Paulo Vieira e Bernardo Magalhães foram os interrogados da noite e compartilharam com os alunos suas opiniões e experiências dentro do mercado da comunicação. Hoje o mercado é muito criativo, né, onde as empresas cada vez mais precisam se expressar, se mostrarem mais, né, para conseguir atingir seus objetivos e terem o share of mind do consumidor. Então, quando o consumidor for consumir algo, então ele já tem que ter aquela imagem daquela empresa certa que ele pretende adquirir aquele produto ou serviço. Um dos temas abordados foi a influência da internet para os comunicadores. A ferramenta pode ser uma grande aliada e serve de auxílio para os outros meios de comunicação. Eu acho que a internet ela é um apoiador, né? Então, assim, a internet hoje ela pauta assuntos na televisão, como a televisão também pauta assuntos na internet, né? Então, existe essa convergência hoje em dia. Então, é interessante as empresas estarem nos dois meios, né? Tanto na internet quanto na televisão também. Outro tema bastante polêmico durante o interrogatório foi o diploma para os profissionais do jornalismo, que hoje não é mais obrigatório. Paulo Vieira, diretor de jornalismo que está há 10 anos na TV Integração, disse que o jornalista requer uma formação acadêmica, principalmente pela diversidade de funções que pode exercer nos dias de hoje. Creio que a gente pode aguardar bastante espaço para aqueles que estão procurando
um conhecimento mais diversificado. A gente já superou essa discussão do com diploma ou sem diploma. O mercado tem espaço para todos. Ninguém que tinha faculdade ficou pior do que estava pela liberação do diploma. Mas o mercado valoriza quem tem o conhecimento formal, porque nós já temos uma grande massa de formados. E entre procurar quem não tem diploma e quem tem diploma, o mercado vai procurar aquele que tem mais qualificação. Então, quem já está procurando, já está com diploma, quem está se formando, está estudando, que procure também um conhecimento mais abrangente. O mercado tem valorizado muito o profissional que, mesmo que ele tenha uma especialização, que ele seja especializado, por exemplo, em televisão ou internet, ou que saiba de um assunto político ou economia, mas que, numa necessidade, ele atenda os outros meios, as outras editorias. Então, um produtor que saiba editar, um repórter que saiba também operar um equipamento técnico, né? Porque antes a gente tinha uma separação muito fechada de funções. Isso com a internet hoje acabou. Uma pessoa com seu computador, com a sua webcam, ele faz um jornal dentro de casa e vai concorrer com um profissional formado, sendo que o custo dele vai ser muito mais em conta, porque ele montou a sua empresa. Então quem está formando tem que lembrar que concorre, também não é só jornalismo com jornalismo. O jornalismo concorre com entretenimento, com esporte, com o site de piadas. Então, como eu vou fazer para transformar a minha notícia, a notícia que eu fiz e que eu acho que é relevante, que vai mudar a sociedade, numa forma também atrativa? Eu vou usar tecnologia, vou usar novas técnicas. Então eu creio que a saída para poder aproveitar isso que o mercado está oferecendo é ter essa formação bastante diversa. A aluna do 5º período de jornalismo, Jéssica Vieira, concorda e sabe que o diploma valoriza o profissional e fará toda a diferença no mercado de trabalho. Eu acredito que, mesmo não sendo mais exigido o diploma, é muito importante que a gente que quer se tornar um profissional de jornalismo, a gente procure aprender muito mais, entendeu? A faculdade, tudo que ela agrega pode nos acrescentar muito mais na carreira. Técnica, enfim, coisas bem aprofundadas, entendeu? Então eu acho que a melhor forma de ter um bom profissional, e eu acredito que as grandes empresas procurem isso, procurem bons profissionais, então com certeza vão procurar pessoas formadas. Então é por isso que a faculdade é muito importante, apesar de não ser exigido mais o diploma. O termo psicopata caiu na boca do povo, embora, na maioria das vezes, seja usado de forma equivocada. Na verdade, poucos transtornos são tão incompreendidos quanto a personalidade psicopática. Professores do curso de Psicologia do Unipam vão nos ajudar a identificar um conjunto de comportamentos e traços de personalidade específicos dessas pessoas. Vamos saber mais sobre o que é esse evento. Você já assistiu o filme Tropa de Elite 2? Já passou em algum momento pela sua cabeça que o filme traz vários perfis de psicopatas? Por mais que não pareça, isso é verdade. O filme nos mostra psicopatas em todo o seu decorrer. E agora, vamos entender um pouco mais o que é isso. A psicopatia é um distúrbio mental grave, caracterizado por desvio de caráter, ausência de sentimentos genuínos, frieza, manipulação, egocentrismo, falta de remorso ou culpa para atos cruéis e inflexibilidade para castigos e punições. A psicopatia, para a gente entender um pouquinho dela, Jéssica, é importante a gente entender de onde ela surge, né? Principalmente com os estudos a partir da década de 90, de um psicólogo canadense chamado Robert Hare, que estava preocupado em entender por que dentro do presídio, alguns presos, independente da punição que se utilizava, não mudavam de comportamento. E ele começou a estudar mais especificamente essa classe e verificar que havia algumas características que eram recorrentes em várias situações. Por exemplo, crueldade, falta de empatia, de capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de manipulação, ludibriar, de enganar, de violar direitos dos outros. E começou a verificar isso e, posteriormente, ele estendeu esse estudo de pessoas com essas características para fora do presídio, verificando a presença no mundo dos negócios, no mundo político, de pessoas também com essas características. A psicopatia começa desde cedo. Estudos comprovam que psicopatas apresentam uma infância turbulenta e um ambiente de convivência não muito saudável. Quando a criança apresenta comportamentos agressivos, aversão a animais, nenhum sinal de culpa, mentiras prejudiciais a outras pessoas
Entre muitos outros comportamentos anormais, ela tem característica de um psicopata. Há um tempo atrás a gente achava que as crianças, as meninas, eram muito vulneráveis. Hoje em dia a gente sabe que as meninas também são vulneráveis, mas que os meninos muito. Se a gente pega crianças com 8, 9 anos, meninos, em situação de risco em periferias, a gente vai ver que isso cria uma situação muito propícia para o desenvolvimento de psicopatia. E tem uma tendência masculina de desenvolver comportamentos de externalização, enquanto a tendência feminina é de internalização. Ou seja, a tendência masculina é desenvolver agressividade externa, a tendência feminina é de se deprimir ou de sofrer internamente. Então tem algumas características que são da cultura e que são também características de homem e de mulher, de meninos e meninas, que podem influenciar nisso. Podemos ver um psicopata nato no filme O Silêncio dos Inocentes. O filme relata a história de um médico que é psicopata e ainda é canibal, e por isso vive preso em uma cela de vidro, pois não pode ter contato com humanos. Dr. Lecter é um exemplo claro de um psicopata de alto grau. A psicopatia pode ser causada por fatores genéticos, por fatores próprios de cada indivíduo e por fatores de ordem social. Em caso de crimes, quando cometidos por pessoas que apresentam este distúrbio, cada lugar do mundo trata de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, a pessoa é julgada de acordo com o que fez e não pelo grau da psicopatia. Nos Estados Unidos até é uma questão que está muito mais presente, né? Tradicionalmente, até durante algum tempo, os psicólogos, psiquiatras forenses, eles eram chamados para dar o diagnóstico de psicopata, inclusive para decisões relativas à pena de morte. Tá? Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura tão forte com relação a essa questão do diagnóstico, apesar de em alguns casos o psiquiatra forense ser chamado para fazer exames de periculosidade, né? Então, assim, formalmente não existe um padrão que é adotado em todos os lugares, quando se diz respeito dessa questão do psicopata. Mas não há cura para a psicopatia. Mas estudos e profissionais da área afirmam o quanto é importante o tratamento e acompanhamento para que, com o decorrer do tempo, eles entendam que agir de tal forma traz sofrimento para o próximo e que isso pode prejudicar alguém. Sim, claro. Quando a gente fala a respeito dos primeiros indicativos, né, que a gente tem de psicopatia, geralmente eles têm início na infância, tá? Que são comportamentos de violência, crueldade com animais, às vezes provocação de incêndio, mentiras. Então, a educação tem um aspecto fundamental nesse sentido. Quando a criança ela é incentivada a adotar comportamentos mais pró-sociais, a evitar comportamentos antissociais, de mentira, de maus tratos, ela é estimulada a buscar comportamentos mais positivos. Tá? Da mesma forma, se uma criança é negligenciada ou se aqueles comportamentos que ela exibe, né, de maus tratos, de violência, são estimulados ou de alguma forma são recompensados, por exemplo, a criança aprende a mentir, dessa forma ela evita receber algum tipo de punição, vamos supor, no caso de pais que às vezes são coniventes, né, com algum comportamento inadequado da criança, às vezes até enfrentam, por exemplo, professores, chega na escola, a criança dá algum tipo de problema de comportamento, ao invés dos pais irem e ajudarem na educação, às vezes eles vão no sentido contrário, né, de apoiar aquela criança achando que estão fazendo melhor, mas muitas vezes estimulando, né, dando o aval à conivência de um comportamento antissocial. Então, a educação tem esse papel fundamental, que é uma das possibilidades que a gente tem, principalmente de intervenção precoce, para diminuir a probabilidade de que esses comportamentos vão se repetir e que se instale esse perfil. É importante lembrar que psicopata não é só aquele que tem atitudes de um assassino. O filme Tropa de Elite 2 nos mostra claramente a figura de um psicopata sem perfil de assassino. Ele é o candidato a deputado federal, Guaraci. Outro psicopata existente no filme, com uma personalidade muito marcada pelo jeito de ser, é o chefe da milícia, conhecido como Rocha.